aí, jovens, tudo certo com vocês? Esse final de semana, então, dias 16, hoje domingo, e 15, ontem no sábado, estamos tendo então um concurso público da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Esse concurso está sendo organizado então pela banca Consulpan. E agora então a gente vai fazer uma correção das questões de informática, dessas questões que foram aplicadas ontem, no sábado, para alguns cargos de nível médio. Em geral, então, foi uma prova bem tranquila, certo? Não muito difícil. Vamos começar então aqui com o nível médio para agente administrativo. Lembrando então que essas questões foram pessoas que me mandaram, né, lá do grupo de WhatsApp, meus alunos, enfim. Então, são questões, cargas que eu recebi, né? Então, essas questões podem ser que foram aplicadas em outras provas, não necessariamente nesses cargos aqui que eu estou falando. Então, primeiro aqui, nível médio agente administrativo. A agente administrativo, então, tinha 5 questões de informática em conhecimentos gerais, e nos conhecimentos específicos também estavam em assuntos de informática de Word e Excel. Então, era possível cair, tanto que caiu uma questão de Excel. E as questões, né, como vocês perceberam, foram assim essas questões em provas anteriores, lá em São Paulo, Espírito Santo. A banca não organiza muito, ela bota conhecimentos gerais, mistura todas as questões, não ordena corretamente, e conhecimentos específicos a mesma coisa, certo? Foi a mesma coisa assim em Santa Cruz do Sul. Essa aqui é a questão 26, então. A tecla de atalho utilizada para salvar arquivos no Word de 2013, Ctrl B. Está correto aqui, então, uma questãozinha bem fácil de atalho de teclado, é um atalho de teclado bem comum no Word para salvar arquivos, o Ctrl B. 27, o botão destacado na figura abaixo no Word 2013 tem a função de riscar o texto traçado uma linha no meio. Não, essa é a função aqui do taxado. Destacar o texto com uma cor brilhante, não, isso aqui é a função dos efeitos que estão aqui. Aplicar aparência em outro conteúdo, não. Esse é o botão pincel de formatação, onde a gente copia uma formatação e cola em outro. Aplicar a mesma formatação em um item previamente selecionado, não, desculpa, essa é a letra D do pincel formatação. Aplicar a mesma formatação em um item previamente selecionado. E limpar toda a formatação é o gabarito aqui da nossa questão, então. Está disponível lá na guia página inicial no grupo fonte. Bem no cantinho aqui, ó. Limpar toda a formatação do texto. Questão número 28. No Word 2013, o botão destacado na figura abaixo refere-se às configurações de parágrafo. Tem a função de adicionar ou remover bordas de suas seleções ou do parágrafo indicado. E esse é o gabarito da questão, letra A. Então, ele adiciona borda. Se a gente tem uma linha lá e a gente adicionar, a gente pode então adicionar uma borda numa determinada linha lá do texto. Então, letra A é o gabarito dessa questão. Número 29. Ela ficou assim, diferente porque a questão começou numa página e terminou na outra. Então, ficou estranhazinha assim minha edição. Questão 29 é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica para ser transmitido pela linha telefônica e que na outra extremidade demodula e extrai o sinal analógico e a informação para o formato digital original. Qual o objetivo do dispositivo? Descrito na questão, está falando aqui, a pessoa então errou aqui, está falando da letra B, do modem. O modem então é esse hardware, né, de internet, que ele tem a função então de converter, né? Ele converte o sinal analógico para digital e vice-versa. Por exemplo, a gente recebe lá um sinal analógico da nossa operadora de internet, só que o computador funciona com sinal digital, então a função do modem é fazer essa conversão do analógico para o digital para o computador e vice-versa. Ele vai então converter do sinal digital do computador para o sinal analógico para a internet. Questão número 30 agora é um espaço que concentra uma série de informações e o seu principal objetivo é organizar esses dados de maneira acessível, compreensível e bem distribuídos. Ele funciona de forma hierárquica, o que significa que os dados são colocados ao alcance do visitante por ordem de importância. Afinal, é essencial que o público compreenda todas as informações ali passadas. Está aqui disponível eles colocaram a fonte aqui. A plataforma definida é o site, homepage, blog, nuvem ou portal. Gabarito aqui, letra D, homepage. O site, então, é o conjunto todo, né, de um site. O blog é um sinônimo de um site, mas muda a organização. A nuvem seria, então, o local onde a gente vai salvar a internet. O portal
é algo semelhante ao site, muda um pouco os serviços, mas a homepage é utilizada então para a gente organizar as informações de um site. Quando a gente tem um site enorme lá de notícias, a gente coloca as mais interessantes, as mais importantes na homepage. Então, letra D, o gabarito. Agora a questão número 49, que essa é a questão que estava lá nos conhecimentos específicos para o cargo de agente administrativo. Se tratando das possibilidades de aplicação do Excel, analise os itens abaixo. Publicidade, com uso de suas ferramentas para elaboração de logomarcas, desenhos e outros materiais. Contabilidade, com uso de recursos de cálculo e demonstrativos de contabilidade, tais quais fluxos de caixa e lucros. Relatórios, mensuração de desempenho de um projeto e análise de variação de resultados. Então, o que está correto aqui é o número Romanos 2, correto, e Romanos 3 está correto. Eu esqueci de colocar aqui o gabarito, que está incorreto, então o número 1, o Excel ele não é utilizado para publicidade. Então, gabarito aqui, letra A, eu deixei aberta aqui a imagenzinha, letra A. Está correto afirmar que apenas o primeiro item está incorreto. O Excel não é utilizado, então, para publicidade. Então, gabarito na questão 49 de agente administrativo, letra A. Agora a gente vai falar de umas outras questões, então. Essas questões, as pessoas que me mandaram, como eu falei anteriormente, foi para auxiliar disciplina, educador cuidador e guarda municipal. Mas pode ser que essas questões foram aplicadas em demais cargos. Essas questões são a prova base, então, né, como se chama. Então, essas são as questões que são aplicadas em diversos cargos, não exatamente nesses aqui. A questão número 11 é um navegador de internet que usa a base do Google Chrome, mas busca se diferenciar desse e de outros concorrentes com uma grande quantidade de recursos extras, bastante úteis para uma série de usuários. Um dos navegadores de internet mais antigos ainda em atividade, já que é herdeiro do antigo Netscape. Aí tem um espaço, tem uma legião fiel de fãs e sempre chama atenção com a introdução de funções inovadoras, que em grande parte dos casos acabam sendo copiadas pelos rivais. Tem aqui então a fonte de onde foi tirado o texto, tectudo.com.br, e essa questão aqui está falando do Opera. E quem foi meu aluno então no nosso curso online, ou quem foi lá para o aulão, eu citei, né, que tem alguns navegadores que a gente não precisa saber necessariamente como que ele funciona. A questão ela vai dizer mais ou menos assim, né? É um tipo de questão assim que a gente tem que saber que é um navegador, não? A gente não precisa saber como o Opera funciona, mas é interessante saber que o Opera existe e ele é um navegador. Então, letra C de casa é o gabarito aqui, questão número 11. 12. No Windows 7, visando mover um arquivo para a pasta de destino, se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade ou em unidades diferentes, o arquivo deve ser arrastado pelo mouse enquanto é pressionada simultaneamente a tecla. E aqui eu vou explicar uma coisinha que eu sinceramente não sei qual é o gabarito dessa questão, qual que ela vai dar, porque a questão está falando aqui principalmente, para mover um arquivo arrastando pelo mouse. E a gente não precisa teclar nenhuma tecla para a gente mover um arquivo, seja de diferentes mídias ou diferentes unidades ou iguais. A gente simplesmente arrasta com o botão, clica o botão esquerdo, seleciona nossos arquivos e arrasta. Vou mostrar para vocês uma diferença aqui, ó. A gente pode utilizar essas teclas, esses botões, para selecionar, por exemplo. Por exemplo, a tecla Ctrl, vou teclar a tecla Ctrl aqui e clicando. Então eu seleciono quais arquivos eu quero selecionar. O Shift, ele vai selecionar todos os arquivos então, por exemplo aqui, ó. Selecionou os 3 primeiros. Se a gente selecionar aqui, ó, selecionou esse intervalo todo. Então, e para mover, a gente simplesmente clica com o botão esquerdo. Vejam que ele ficou um íconezinho número 4 ali. Eu tenho 4 arquivos para mover e eu estou movendo para onde eu quiser. Eu não preciso teclar tecla nenhuma simultaneamente enquanto eu arrasto. Então pode ser que a banca dê algum gabarito aqui, dê alguma justificativa, mas eu acho que cabe um recurso sim nessa questão número 12, aqui relativa ao Windows 10, aplicado aqui para nível médio, certo? Então não é necessário teclar tecla nenhuma. Eu mostrei aqui no Windows 7, né? No Windows 10 é a minha versão, mas é a mesma coisa no Windows 7, não muda. Essa questão de arrastar é igual em diversas versões do Windows. Questão número 13 agora, qual a extensão de arquivo que não é possível salvar no Word 2003? Letra E, PPSX é uma versão, então é a extensão para o PowerPoint. E essa versão não é salva então aqui no Word.
Número 15. Para realizar a formatação da fonte de texto no Word de 2013, utilize-se a guia página inicial. Então, essas opções de fonte estão disponíveis lá na guia página inicial. E foram essas as questões, então. Teve apenas essa, foi uma prova tranquila, né? Teve apenas essa questão aqui, que eu falei que eu acho que cabe um recurso, certo? Hoje, domingo, tem mais questões, então, e eu vou fazer também a correção aqui no canal, certo? Se tu gostou do vídeo aqui, dá um like, se tu tem algo a complementar, comenta aqui e não esquece de se inscrever no canal, certo, gente? Até mais!